Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco voltou a campo nessa segunda-feira pela quarta rodada do Campeonato Carioca e acabou sendo derrotado por 2-1 pelo Volta Redonda, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Você deve ter reparado aqui que aquela live tradicional que rola durante o jogo, ou logo depois ali no pós-jogo, não teve. Eu estava na transmissão de Náutico e Porto, lá na DAZN, alguns horários têm batido. Então em alguns momentos eu não vou conseguir fazer aquela live tradicional, mas devagarzinho a gente vai ajeitando. De toda maneira, são 2 horas da manhã para mim agora, eu tô gravando esse vídeo porque assim que acabou Náutico e Porto, já tinha acabado a partida também do Vasco, eu assisti a reprise de Vasco e Volta Redonda para produzir, pra gente trocar essa ideia aqui no canal, como é tradição. Então já chega deixando o like para dar aquela moral, se inscreve caso você não seja inscrito e aproveita lá a promoção da 1xBet. Faz o seu registro no link que está aqui na descrição do vídeo, vou deixar nos comentários também, e utiliza o cupom GARONI quando você fizer o seu primeiro depósito para dobrar esse valor. Ou seja, botou R$50, vai receber 100 utilizando o cupom GARONI só no seu primeiro depósito, beleza? Só lembrando, galera, é para se divertir, é para brincar, aposte com responsabilidade, beleza? Mas sem me alongar aqui, vamos falar um pouquinho desse Vasco e Volta Redonda. Vi muita gente criticando no Twitter e com razão a atuação do Vasco, vi algumas pontuações exageradas e vi muita gente também, olha, não é momento de criticar. Eu penso diferente, dos dois inclusive, para variar um pouquinho. Eu prefiro ficar no meio termo, porque eu acho que toda crítica é válida. E só com a crítica que é possível você evoluir. Se a gente entende, e eu entendo exatamente essa questão de ser início de temporada, é um elenco formado praticamente do zero, ainda em construção, não é um elenco montado, então é natural que tenha suas dificuldades, é natural de todo início de temporada, inclusive, as equipes terem dificuldades. Aliás, já passou batido até times que já estão bem mais estruturados do que o Vasco, tropeçarem no estadual é algo comum. O que me chama mais atenção, na verdade, são as questões coletivas, porque é o que importa pra gente agora. A evolução de um time não está ligada só à qualidade individual dos seus jogadores. É claro que o individual também importa. É óbvio que o Vasco precisa de reforço. Se o Palmeiras, campeão brasileiro, precisa, não vai ser o Vasco que vai falar que não precisa. Mas a análise para mim nesse momento tem que ser coletiva, para entender qual estágio o Vasco está e o que precisa ser aprimorado. Como eu disse aqui, se você não consegue identificar o erro, você nunca vai conseguir o acerto. Então acho que é isso que passa a análise. E para mim esse jogo do Vasco contra o Volta Redonda deixou muito claro, mais uma vez, alguns dos problemas que o Barbieri vai ter que enfrentar para essa temporada. Alguns dos problemas, inclusive, que ele já traz desde a época do Red Bull Bragantino. Eu lembro do Paulo Brax falando na apresentação do Barbieri, elogiando a questão ofensiva, que se eu não me engano o Red Bull foi o 6º time que mais finalizou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Um dos melhores ataques da competição, se eu não me engano. Mas ele ignorou, por exemplo, a gente falou aqui até na análise do Barbieri, o fato de que o Red Bull foi a 4ª pior defesa. E eu chamava atenção para isso. É um time que se posiciona para atacar, é um time que busca ser ofensivo, mas é um time que tem muita dificuldade na transição defensiva. E a gente viu isso escancarado, mais uma vez, na partida de hoje contra o Volta Redonda. E isso está muito ligado à forma como o Vasco ataca. Isso a gente conversou muito em 2021, né? Porque o time de 2021 do Vasco, que não subiu da Série B, era exatamente um time que buscava propor um pouco mais o jogo, tentava sair com os seus zagueiros, e a gente via Ricardo Graça, Castan, os seus volantes, Bruno Gomes, Andrei, Galarza, errando bastante e o time tomando contra-ataque o tempo todo. Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, no jogo hoje contra o Volta Redonda. Por quê? A ideia do Barbieri é exatamente subir bastante com seus laterais. Tanto o Piton quanto o Pumita são 2 laterais com características mais ofensivas. E não só características, eles são utilizados de maneira mais ofensiva. Os próprios zagueiros do Vasco são zagueiros mais construtores. Tanto que o Léo hoje, mais uma vez, para mim, foi o melhor em campo. Deu inclusive assistência para o gol do Peck, o único gol do Vasco na partida. Então, o time, de uma maneira geral, ele tem sido construído, o elenco tem sido construído para ser mais ofensivo. Mas se você quer jogar muitas vezes com uma linha de 5 lá na frente, às vezes até de 6, com os 2 laterais subindo simultaneamente, com os 2 pontas, o meia central e o centroavante, você precisa estar pronto para o erro. Porque o erro faz parte do futebol.
Não existe uma partida de futebol, eu pelo menos não tenho esse registro, onde um time tenha acertado 100% dos passes. Onde um time não tenha sofrido nenhum desarme, além de ter acertado 100% dos passes. Então você precisa estar pronto para, em algum momento, seu time perder a bola e você recuperar ela. E se a gente for analisar o primeiro gol do Volta Redonda, passa muito por isso. É uma jogada onde o Pumita está dentro da área do Volta Redonda, ou seja, está construindo lá dentro, já no famoso último terço, que o pessoal gosta de chamar, e quando perde essa bola, o Vasco está exposto. Porque o Jair não teve uma aproximação, o time, de uma maneira geral, não teve uma aproximação para aquela última linha. Então a gente vê um time espaçado. Você vê um time que tenta construir pelo lado, mas quando tem a perda da posse, não tem uma preparação, uma estrutura preparada para pressionar a bola. Até no momento do gol, do primeiro gol do Volta Redonda, o Jair ameaça dar um bote, ameaça dar uma pressão e para. Se não me engano, é o Naninho com a bola. E os 2, 3 metros que o Jair dá para ele é o tempo e o espaço que ele precisa para dar um passe e já iniciar essa transição em velocidade. E aí o Zé Gabriel, que também não é um jogador de velocidade, fica pelo meio do caminho. E aí começa uma correria do time do Vasco para trás de maneira desorganizada. Tanto que o Pumita toca na bola, mas o Volta Redonda continua com a bola. Depois tem um outro momento que, se eu não me engano, é o Léo que consegue fazer o primeiro corte e a bola volta para o Volta Redonda. Por quê? Porque era muito mais uma corrida do que realmente uma organização do time. Então, ficou naquele famoso perde-ganha até o jogador do Volta Redonda finalizar e fazer 1-0. E não foi só no momento do gol. A gente viu isso em outros momentos. Em alguns momentos a recomposição funcionou, mas de maneira individual, quase nunca coletiva. Para mim, o Vasco ainda tem um problema, e é natural por conta do tempo de início de temporada, dessas linhas entenderem o momento de avançar e de correr para trás. Do momento que você precisa pressionar a bola, e para mim, quando você quer jogar com essas linhas mais adiantadas, tem que pressionar essa bola, você não pode deixar lacuna, senão facilita demais para o time adversário fazer a transição, mas em determinados momentos você precisa correr um pouquinho para trás também. Você precisa pensar antes, não é correr para trás atrás do jogador, é você entender que naquele momento você vai ter o passe nas costas e já começar a cobrir ali. É o caso do segundo gol. É diferente do lance do Pumita. Falei aqui que os erros acontecem. O lance do Pumita, ele está no ataque. Ali você erra bem mais. Ali você está num setor onde tem 10, 12, 15 jogadores muito próximos. 2 linhas de 4, mais jogadores estão atacando. Agora o Jair não. O Jair aí sim tem um erro individual na saída, que não poderia ter, e aí pega a defesa totalmente guarnecida. E aí, ainda assim, tem essa ideia de ou vai para frente pressionar o homem da bola, que foi quem roubou a bola do Jair, ou volta para marcar a zona para defender exatamente o espaço que o Leleu aproveitou. E naquele momento, nem o Robson, nem o Pelé, e o Léo, que fez um bom jogo, é quem dá condição exatamente para o atacante do Volta Redonda marcar, nenhum dos dois define se é hora de pressionar a bola ou se é hora de correr para marcar a zona. Até a postura do corpo dos dois, direcionada totalmente para frente, você vê que não estão esperando uma bola em profundidade. E é lá onde ela sai. E aí, até o jogador girar e começar a correr, o atacante já ganhou em vantagem. Então são alguns detalhes que deixam o time muito exposto. Essa dificuldade de entender o momento certo de pressionar mais à frente, o momento de fazer a transição e voltar em velocidade para marcar um pouco mais por zona, principalmente do setor de meio campo e da primeira linha defensiva. Tá tudo muito espaçado. E outra coisa que eu percebo, e nesse jogo contra o Volta Redonda para mim ficou muito claro, e eu falei aqui, a forma como você ataca interfere na forma como você se defende. O Vasco tem tido uma dificuldade na construção muito grande de ter aproximação, de gerar opção de passe, principalmente por dentro. Porque o Vasco abre esse jogo com o Piton pela esquerda, e aí a gente viu hoje o Figueiredo jogando aberto por ali, então Piton e Figueiredo, do outro lado Pumita e Peck. A bola chega nesses pontos, nesses laterais, mas ninguém se aproxima por dentro para circular essa bola. E aí essa bola vai na esquerda e cruzamento. Vai na direita e cruzamento. Você não tem uma jogada, por exemplo, utilizando o Pedro Raul, como aconteceu contra a Portuguesa. O gol do Peck contra a Portuguesa, por exemplo, ele faz a parede usando o centroavante que se aproxima um pouco mais à frente, exatamente para dar opção de passe. O gol hoje do Peck é exatamente dele saindo do lado, vindo por dentro, recebendo o passe do Léo e finalizando. Falta muitas vezes o Figueiredo e o Peck, ou seja lá quem for o ponta que vai jogar, dessa vez foi o Figueiredo, segundo tempo foi o Eric Marcos, buscar esse jogo um pouco mais por dentro. E aí falta também a aproximação
do 10. Hoje o Alex Teixeira foi muito mal, em outros jogos o Nenê já foi mais apagado também, e do próprio Pedro Raul. Então tem faltado ao Vasco essa mudança de corredor. A gente até vê em muitos momentos, e hoje aconteceu mais de uma vez também, dessas inversões direto para o Pumita, direto para o Piton. Mas você vê sempre numa bola longa. Então quando você tem o Léo Pelé fazendo uma inversão para o Pumita ou para o Peck, ou o Jair fazendo uma inversão para o Pumita ou para o outro lado para o Piton, enfim, essa bola mais longa, você vê que a bola está passando por cima dessa zona central. Nunca está passando pelos pés do jogador. Por isso o Alex Teixeira participa pouco. Por isso o Nenê muitas vezes participa pouco. Porque a bola está passando por cima deles, não está passando no pé deles. Eu entendo que em alguns momentos essa linha mais ofensiva do Vasco tem subido de forma prematura. Ou seja, a bola está lá na intermediária ainda, com ponta, com lateral. E você já tem uma linha de 4 dentro da área esperando cruzamento. E aí facilita inclusive para a marcação. Porque se você sobe antes a tua linha ofensiva, você baixa o time adversário, baixa também a linha defensiva e já fica lá plantado esperando. Agora, quando você tem movimentação entre as linhas, que foi o que o Peck fez na hora, inclusive, do gol, se você busca algum jogador, não todo mundo afundando, mas um jogador saindo dessa zona, saindo dessa área, ou seja, saindo dessa visão de frente para o gol adversário e vindo jogar um pouquinho mais de costas, mais de lado, se apresentando entre as duas linhas, entre a linha defensiva e a linha de meio campo, você passa a gerar dúvida no adversário. Porque ele fica na dúvida, opa, peraí, eu saio para marcar ele, eu fico aqui plantado e o volante fica na dúvida. Eu volto para cobrir esse cara que subiu nas minhas costas, eu pressiono o cara da bola e aí você passa a gerar opções de passe em profundidade para quem ficou mais dentro da área e um passe mais curto para quem se apresentou. Está faltando ao Vasco exatamente isso. Tem ficado uma linha de 4, uma linha de 5 muito reta, a partir do momento que o Vasco está na intermediária. 4, 5 jogadores basicamente parados esperando esse cruzamento. E quando deveria, na verdade, 2, 3 se aproximarem, não de vir lá buscar no pé do jogador não, mas de se apresentar pelo menos para fazer essa parede, como o Pedro Raul fez contra a Portuguesa, como o Peck recebeu hoje, girou e acabou fazendo um belo gol de esquerda, mais um golaço do Peck na temporada. Então são algumas ações, algumas movimentações do time que tem tido impacto muito grande na forma como o time joga e inclusive no resultado. Hoje Volta Redonda fez 2 gols ganhando a bola e fazendo uma boa transição, tinha feito outras em outros momentos também, e o Vasco teve uma dificuldade muito grande de construção, exatamente porque a bola chega pelos lados, você tem jogadores fazendo o famoso peso de área, mas eles estão fixos lá. Eles não estão vindo de trás chegando para pegar essa bola de frente, eles já estão lá, o que dificulta a construção quando a bola está na intermediária, e aí você acaba expondo muitas vezes os seus volantes que tem que se apresentar para essa jogada, ou o zagueiro. Por isso o Léo foi o cara que mais construiu no time do Vasco. Porque quem deveria estar construindo já estava lá na área, que era exatamente os pontas, o meia central e o centroavante. Então os homens de frente estão muito na frente. E aí obriga quem está atrás e muito para frente também. E aí você acaba gerando um buraco defensivo e uma dificuldade ofensiva. Bom, galera, essa foi a minha análise de Vasco 1, Volta Redonda 2. Espero que tenham gostado. Saudações e até a próxima.